Bom, galera, vamos aí resolver agora o exercício 24 e o exercício 25, ambos na página 33, nono ano, apostila do primeiro bimestre do Sistema Cajamar de Ensino. Vamos lá. O exercício 24 ele está nos pedindo, com x pertencente aos reais, resolva as equações. Então, nós temos aqui 4 equações, no exercício 24, e ele está dizendo, ó, x pertence aos reais, resolva as equações. Então, vamos lá. Notem que são 4 equações do segundo grau incompletas. Essa daqui tem A e C, A e C. Essa daqui tem A e B, A e B. Tudo bem? Essa daqui nós não temos o B nessas duas, e nessas duas nós não temos o C. Então, para resolver uma equação de segundo grau incompleta em que o B inexiste, então vamos isolar o x, trabalhar como se fosse uma equaçãozinha de primeiro grau. Então, x ao quadrado é igual a 0 mais 9. Tudo bem? O 9 estava subtraindo, eu passo ele para o segundo membro, adicionando. X ao quadrado é igual a 9. 0 mais 9, 9. Agora, falta eu isolar o x tirando esse quadrado aqui. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, x é igual a mais ou menos 3. O conjunto solução dessa equação é x igual a 3 ou x igual a menos 3, tudo bem? O conjunto solução, x igual a menos 3 ou x igual a 3. Aqui no item B, nós temos x ao quadrado menos 9x igual a 0. Essa daqui nós não vamos resolvê-la pelo método da substituição, né? Perdão, do isolamento. Nós vamos resolvê-la pelo método da fatoração. Então, nós temos uma subtração, vamos transformá-la em uma multiplicação. Então, nós temos aqui x, o x aparece nos dois termos, então eu coloco ele em evidência. Abro parênteses. X vezes quem dá x ao quadrado? X vezes x, mais com menos, menos. X vezes quem dá 9x? X vezes 9. Tudo isso igual a 0. E nós já sabemos, né, já falamos sobre isso, que x vezes y igual a 0, ou o x é 0, ou o y é 0. Um dos dois é 0, ou os dois pode ser 0, né? Porque para uma multiplicação dar 0, um dos dois fatores, pelo menos, tem que ser 0. Tudo bem? Então, aqui, ó, x vezes esse parênteses está dando 0. Então, concluímos que ou o x é 0, ou o x menos 9 é 0. Então, uma equação de primeiro grau aqui, outra aqui já resolvida, né? Então, x é igual a 0 mais 9. Então, x é igual a 9. Nesse caso aqui, o conjunto solução dessa equação vai ser 0 e 9. Tudo bem? Agora vamos resolver aqui o item C. Aqui no item C, nós vamos resolver da mesma forma que nós resolvemos essa daqui. Aqui nós temos x ao quadrado menos 9 igual a 0. Aqui nós temos x ao quadrado mais 9 igual a 0. Tudo bem? Um número mais outro tem que dar 0. Então, vamos ver como que vai ficar essa situação. X ao quadrado é igual a 0 menos 9. X ao quadrado é igual a menos 9. Isolando o x aqui, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Bom, pessoal, essa equação aqui, as raízes dela é
raiz quadrada de menos 9 mais raiz quadrada de menos 9 ou menos raiz quadrada de menos 9. Esse número aqui não pertence ao conjunto dos reais. Então, essa equação aqui, ó, não tem solução real. Ou seja, a solução dela é vazia para o conjunto dos reais. Para outro conjunto numérico, ela tem solução. Tudo bem? Agora, resolvendo aqui o item D, né? A mesma coisa, ó, era menos, ficou mais, era menos, ficou mais. Então, vamos ver como que essa daqui vai reagir. X, ela é incompleta porque nós temos A e B, não temos o C. E se nós temos A e B, vamos utilizar o método da fatoração. X vezes quem dá x ao quadrado? X vezes x. Mais com mais, mais. X vezes quem dá 9x? 9. Tudo bem? Como nós vimos aqui, um número real vezes outro número real dá zero, ou um é zero ou o outro é zero. Tudo bem? Então, concluímos aqui que x é zero ou o parênteses, né? O x mais 9 é zero. Então, x vai ser 0 menos 9, x vai ser menos 9. Então, o conjunto solução dessa equação aqui vai ser menos 9 e 0. Notem, pessoal, que nessas duas aqui não teve problema o b ser negativo ou o b ser positivo. A equação teve suas raízes reais. E lembrando, quando c é igual a zero, ó, uma das raízes também é zero. E aqui, ó, quando nós vamos resolver uma equação de segundo grau, uma equação de segundo grau é incompleta, quando não tem o b, só tem o a e o c, elas têm que ter o coeficiente a e o coeficiente c têm que ter sinais opostos. Se o a é positivo, o c tem que ser negativo. Se o a é negativo, o c tem que ser positivo. Nesse caso aqui, ó, tanto o a quanto o c têm sinais positivos. Então, ela não vai ter solução nos reais. Ah, professor, e se as duas tiverem sinais negativos? Não vai ter solução nos reais. Tem que ter sinais opostos. Um positivo, o outro negativo. Ou um negativo e o outro positivo. Tudo bem? Então vamos lá para o exercício 25. O exercício 25 também é semelhante ao 24, só está mudando um pouquinho o enunciado. Né? Lá tem um pouquinho mais de palavras. Com x pertencente aos reais, resolva as equações. É o que está escrito lá no 24, mas é a mesma coisa praticamente aqui. Então vamos fazer aí. Item A, B, C e D. O item A, nós já temos o x quadrado isolado, no item B também. Então vamos lá. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 7. Como a raiz quadrada de 7 é um número irracional, nós vamos deixá-la assim mesmo. Então, ó, já está resolvido o probleminha. Então, o conjunto solução vai ser raiz quadrada de 7 ou menos raiz quadrada de 7. Tudo bem? Essas duas raízes são raízes desta equação aqui. Agora vamos resolver a B. Já está isolado. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 7. Nós vamos cair no mesmo problema do item C, do exercício 24, né? Não existe um número real que ele vezes ele dê 7, porque a definição de raiz quadrada, a raiz quadrada de um número é um outro número que ele vezes ele mesmo vai dar o radicando aqui. Só que no conjunto dos números reais, o número ele vezes ele mesmo nunca vai dar um resultado negativo. Então, o conjunto solução aqui, no item B, é vazio. Tudo bem? Lembrando, essa equação do segundo grau tem solução.
mas não no conjunto dos reais. Tudo bem? Item C. 3x² menos 27 é igual a zero. É uma equação do segundo grau incompleta, sem o coeficiente b. Então, vamos fazer pelo método do isolamento. 3x² é igual a zero mais 27. O 27 estava subtraindo, passei ele para cá adicionando. 3x² é igual a 27. 0 mais 27, 27. O 3 está multiplicando, vou passar ele para o outro lado, dividindo. X² é igual a 1/3, né, de 27. X² é igual a 9. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos 3. Então, nessa equação aqui, nós temos que o conjunto solução é 3 ou menos 3. Tudo bem? Então, o conjunto solução aqui vai ser menos 3 ou 3. Tudo bem? Olha aquilo que eu tinha falado lá em cima no exercício 24. Ó. O coeficiente A é positivo, o coeficiente C é negativo. Para que a equação tenha solução no conjunto dos reais, o A e o C têm que ter sinais opostos. Se um é positivo, o outro é negativo. Se um é negativo, o outro tem que ser positivo, tudo bem? Caso contrário, se aqui fosse negativo também, essa equação não teria solução nos reais. Se aqui fosse positivo e aqui positivo, ela não teria resolução, né, raízes reais. Teria em outros conjuntos, em outro conjunto, né, que no caso é o conjunto dos números complexos. Vamos fazer agora aqui a D. Também uma equação de segundo grau incompleta, porém com A e B. Ela não tem o C. E quando tem o A e o B, nós vamos usar o método da fatoração. Tudo bem? Coloco o x em evidência e abro parênteses. X vezes quem dá 2x²? X vezes 2x. Mais com menos, menos. X vezes quem dá 7x? X vezes 7. Tudo bem? E vimos que x vezes y igual a zero, x é zero ou y é zero. Para uma multiplicação de dois números reais darem zero, dar zero, um dos dois fatores é zero, pelo menos, tudo bem? Então, aqui eu tenho que ou esse fator é zero, ou esse aqui é zero. Então, concluímos que x é zero ou 2x menos 7 é zero. 2x é igual a 0 mais 7. O 7 estava subtraindo, passei para o outro lado, adicionando. 2x é igual a 7. 0 mais 7, 7. X é igual a 7. O 2 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, concluímos aqui que x é igual a 7/2 ou 3,5. Tudo bem? Então, o conjunto solução aqui vai ser 0 ou 7/2. Tudo bem? Então, está aí o exercício 24 e 25. Era dessa forma que era para resolver, tomando cuidado aí com com o pedido, né, de que x tem que pertencer aos reais. Então, nós vimos que tanto no 24 quanto no 25, nós tivemos aí equações que não têm solução real. Grande abraço.